E aí pessoal, voltamos aqui com a continuação do assunto, né? Vamos lá. Apresentar de novo para quem não viu o anterior, a Dani Oi, da gente, Tebinca. sou a Dani da Tebinca, marcenaria. E hoje a gente está batendo um papo aqui sobre os acabamentos, tipo de material que a gente pode usar no seu móvel. Vamos lá. Então, no outro vídeo, depois você pode ir lá e ver, a gente falou sobre as bases, né? O que é MDF, o que é MDP, qual a diferença do compensado, o MDF Ultra, que é para a parte de áreas molhadas. Então, agora a gente vai se ater aos acabamentos. Então, Dani, o MDF, ele pode ser, o acabamento dele, como é que a gente faz? Ou, Então, na verdade, todos eles, né? Todos os acabamentos, tá, gente? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma gama bem bacana de tipos de acabamento, né? Então, aqui a gente tem as fórmicas, que já existe há alguns anos já, nem sei dizer há quanto tempo. Tem ela é coloridas, utilizada. com texturas, tem até de pedra, madeirados, Exato. brilhos, foscos, texturados. Então, assim, a fórmica, por exemplo, ela é uma película um pouco mais grossa, tá? Geralmente o pessoal gosta de usar mais em cozinha, mais resistente. Por outro lado, ela tem os padrões madeirados e tudo mais, mas hoje em dia o MDF também, a gente já consegue dar uma cara parecida também com a fórmica, cada um tem o seu acabamento, né? Então, assim, tem toda uma gama gigantesca. Então, são os MDFs, que é a melanina que vem por cima. Aqui são as folhas, tá? De madeira natural. Então, o que são as folhas de madeira natural, gente? Só para vocês entenderem. Hoje em dia a gente não pode mais ter madeira maciça de alguns tipos de árvore, tá? Então, tem o processo da folha, que é uma folhinha bem fininha aqui, que ela é prensada a alta temperatura. Aí a gente pode, o ideal a gente gosta mais de aplicar para ficar com uma superfície mais bem acabada no MDF, tá? Porque ele é mais liso, ele vai aderir melhor à folha para não ficar com ondulação, não ter perigo de dar bolha. Então aqui a gente tem algumas opções de folha, né? Aqui a gente tem o carvalho americano, a nogueira, o frejó, que a gente usa muito, o frejó e o carvalho americano, acho que hoje em dia são uma das folhas que a gente mais tem feito na marcenaria. Deixa legal mostrar aqui também. Muito né? em alta, né? A folha é isso aqui, ó. Nada mais é do que uma tirinha bem fininha da madeira de verdade, que era laminada. E isso aqui é colado, né? Em cima do MDF, né, no caso. Gente, aí aproveitando o que o Francisco pegou aqui uma folha, ele pegou uma folha que é pré-composta, tá? Então qual é a diferença dessa folha para essa daqui? Então a folha pré-composta, ela é processada, então são tirinhas, retalhos de folha que elas foram coladas e prensadas para que ela fique uma folha de mais ou menos, essas pré-compostas, geralmente a gente tem folhas de em torno de 60 centímetros, tá? Já a folha natural, você vai ter que ver que ela tem os veios dela mesmo, Tipo sabe? essa daqui, né? Não, essa também é pré-composta. Essa também? Também. Ah. Por mais, ela tem, só É que a a gente catedral, chama de mas- catedral, tá? É a Esse catedral, né? mostruário, Aquela curva, todas né? elas são pré-compostas. É uma empresa que faz folhas assim. Então, assim, a diferença é que na folha natural você não tem um padrão, você está seguindo um padrão da natureza, tá? Então, você vai ver que tem veios menores, maiores. Então, é isso daqui, gente. E aí, além da folha, nós temos a laca, que é uma pintura, que aí você pode aplicar a cor que você quiser. Então, a gente tem bastante tipo de acabamento aqui, de cores e... Esse aqui, você por pode exemplo, é uma aplicar. laca, né? Isso. Uma laca branca que é feita em cima do MDF, né? A vantagem da gente usar uma laca, uma pintura, é que assim, se você quiser fazer um móvel inteiro, em cubo, não quer ver emenda, então você consegue fazer um bloco e você laqueando isso, você não mostra emenda, você não mostra a junção do móvel, né? Então isso eu acho bem bacana na questão de acabamento, assim como a folha também, tá? O MDF ou o MDP, o que vai acontecer? Muitas vezes, você na junção do móvel, a gente vai estar vendo aqui o topinho dele, né? Então, a gente em marcenaria, muitas vezes as pessoas falam, qual é a diferença hoje em dia de uma marcenaria para uma loja de imóveis projetados, planejados? Então, assim, a marcenaria muitas vezes, você vai fazer um cubo, você não vai ficar vendo os topos aqui na lateral.
Então, você tendo a folha ou laqueando, a gente consegue um acabamento mais diferenciado. Tá? Você não vê a espessura do MDF, da madeira em si, você não vê a espessura. Você vê, porque a espessura a gente está falando, quando a gente tem isso aqui você tem espessura. Mas, por exemplo, no MDF a gente vai estar vendo a fita de borda aqui. Sim. Se eu monto um móvel, eu consigo fazer ele inteiro e consigo fazer ele no 45 graus aqui, que não mostra esses pontos. Que é um corte, aqui. um chanfrado, né? Aqui, aí ele fica certinho. Exato. Só. Isso. Que é uma coisa que a gente, tecnicamente falando, a gente bate o olho, sabe. Mas muitas vezes as pessoas não sabem e eu acho que é legal a gente frisar e falar sobre isso. E Dani, rapidinho, assim, uma coisa, que quando você falou da laca, eu lembrei, muitas pessoas falam pra gente, né, ai, mas laca é muito delicado, laca, as pessoas têm muito aquela visão, quando a laca, enfim, surgiu, de que ela é muito frágil. Como é que é isso hoje em dia? Ela continua, tá, Cris? O que acontece? Num rack, num móvel... Hoje em dia a gente faz cozinha, a gente faz banheiro, eu faço muito móvel de todos os tipos laqueado. Mas, claro, você vai ter uma funcionária que vai lá, vai limpar o móvel, vai bater a vassoura com força, vai lascar, entendeu? Então, assim, a desvantagem é isso. Você usa um produto, hoje em dia o MDF a gente tem uma gama gigantesca de cores, liso, padrão, que ele vai ser mais resistente do que a laca. E a vantagem dele é o custo. Então, assim, ele vai ter um custo menor, bem menor do que a laca, do que o móvel de laca. Mas a laca tem aquela coisa de você